Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa formação geral básica. Eu sou Jamaica Kelly, professora de Geografia, e o tema da nossa aula de hoje é aspectos socioeconômicos da América Latina e anglo-saxônica. Vamos à nossa aula? Bem, eu quero começar a nossa aula trazendo justamente por que a América, quando a gente fala de aspectos socioeconômicos, ela vai ser dividida em duas partes. Vamos nos atentar aqui ao texto. O que acontece, pessoal? A origem dos nomes anglo-saxônica e latina. Qual seria a origem, então, dessa regionalização? Qual seria a origem desse termo? Bem, esteve inicialmente aí associado a uma divisão da América baseada na origem dos povos europeus que colonizaram o continente americano. Olha que interessante, por que o nome América Latina? América Latina diz respeito justamente aí à parte da América colonizada por povos que falam línguas de origem latina, ou seja, o idioma originário do latim. Esses povos, eles eram predominantemente ali encontrados no sul da Europa. Por exemplo, portugueses, espanhóis, italianos e também franceses. Já quando a gente fala América anglo-saxônica, o nome se refere aí a povos de origem saxônica. Onde que esses povos eram encontrados na Europa? Eles eram encontrados ali predominantemente no norte da Europa, como é o caso da Inglaterra. Agora nós vamos observar juntos esse mapa. Esse mapa, conforme vocês estão observando aqui, imagem 1, divisão socioeconômica da América Latina. Então, toda vez que a gente fala em aspectos socioeconômicos, em divisão socioeconômica, a gente, consequentemente, está dividindo a América em América Latina e América anglo-saxônica. O mapa, ele vai apresentar duas tonalidades diferentes, conforme vocês vão observar. Pessoal, a tonalidade azul, azul bem escuro, vem representando os países que formam a América anglo-saxônica. Já a parte amarela vem representando os países compostos aí pela América Latina. Então, aspectos socioeconômicos, a gente divide a América aí em duas partes. Agora nós vamos atentar também, olhando esse mapa, para o tipo de colonização que cada um desses povos desenvolveu no continente. Primeiro, pessoal, quando a gente fala de América anglo-saxônica, nessa parte do continente americano, que vocês vão observar aqui, que está representado na cor azul, nós temos uma colonização chamada de colonização de povoamento. Qual era o objetivo da colonização de povoamento? O objetivo era justamente essas pessoas se estabelecerem nesse local e ali se desenvolverem junto com aquele ambiente, junto com aquela localidade. Por isso o nome colonização de povoamento. Ou seja, o objetivo desses povos era justamente povoarem aquele local. Já quando a gente tem América Latina, nós temos um outro tipo de colonização. Olha só. América Latina, formado aqui por essa parte do mapa que está na cor amarela, nós temos uma colonização chamada de colonização de exploração. Muito simples, o próprio nome já diz. Qual era o objetivo aqui? O objetivo era explorar, principalmente aí os recursos naturais e enviar todas essas riquezas para a metrópole. Metrópole é justamente o nome como essas grandes potências da época eram chamadas. Vamos pegar um exemplo? Brasil era colônia, Portugal metrópole. Então logo havia ali uma relação que a gente chama de colonização, de exploração. É importante falar da colonização, do tipo de colonização de cada parte do continente, por quê? Porque o tipo de colonização vai atingir e vai contribuir significativamente aí para os aspectos socioeconômicos, para a economia do local. Quando a gente fala de aspectos socioeconômicos, existe aí uma herança do tipo de colonização que a gente precisa observar. Agora vamos pegar cada região de forma diferente e entender um pouco mais sobre esses aspectos. Agora nós vamos observar juntos
o mapa da América Latina. Olha que interessante, pessoal. A gente tem nesse mapa a distribuição dos países que formam essa parte do continente chamada de América Latina. A gente pode, inclusive, identificar nesse mapa o Brasil, que é o nosso país. Ele está aqui representado na cor verde e a gente vê também a distribuição dos outros países que formam essa parte do continente. Pessoal, novamente eu quero fazer aqui algumas considerações quando a gente fala de América Latina e o tipo de colonização que ocorreu nessa parte do continente, que, como eu já falei anteriormente, é a colonização de exploração. Quais foram aí as consequências do tipo de colonização? Olhem aqui o texto junto comigo. Vamos lá. A história da colonização de exploração deixou um legado de desigualdades e também de dependência econômica, que continua a afetar o desenvolvimento dessa região até os dias de hoje. Sim, isso aconteceu, esse tipo de colonização aconteceu e interfere na economia até os dias de hoje. Por exemplo, quando a gente fala aí de industrialização, a industrialização na América Latina, ela é chamada de industrialização tardia. Muitos países, como é o caso do Brasil, já foram se industrializar aí no final do século XIX e início do século XX. E essa industrialização aconteceu tardiamente e, como diz aqui no texto, em muitos casos ela é pouco diversificada, tá? O que limitou aí a geração de empregos e a capacidade de desenvolvimento econômico. Por isso que quando a gente fala de América Latina, a gente está falando de uma parte aí do continente americano caracterizada principalmente por países em desenvolvimento ou países também chamados de subdesenvolvidos, certo? Bem, a América Anglo-Saxônica recebeu uma colonização de povoamento. Logo, qual era o objetivo desses colonos? Se instalarem, povoarem e desenvolver o local. Tudo isso vai influenciar diretamente nos aspectos socioeconômicos, formando aí dois países que a gente conhece hoje, Estados Unidos e Canadá, considerados países desenvolvidos e com alta qualidade de vida, países industrializados e também com alta tecnologia de ponta. Certo? Pessoal, em resumo, essa foi a nossa aula de hoje. Quero trazer aqui aspectos importantes para a gente não esquecer, tá? Quero que vocês vejam aqui comigo na tela esses dois pontos sobre esses aspectos da América. Eu coloquei aqui de um lado América Latina versus América Anglo-Saxônica. Em resumo, pessoal, América Latina e América Anglo-Saxônica apresentam aí diferenças marcantes, como a gente viu durante a aula. A América Latina com uma história de colonização, de exploração, que eu já falei o que é. O que ela vai enfrentar? Vai enfrentar desafios como alta desigualdade de renda, pobreza, economia aí dependente da exportação de matérias-primas, entre outros problemas socioeconômicos. Já a América Anglo-Saxônica, né, vai se destacar pelo alto desenvolvimento econômico, industrialização, boa qualidade de vida, que é o resultado aí de um processo de colonização de povoamento. A imagem também ao fundo da nossa parte aí do resumo vai representar muito bem isso. De um lado, a inteligência artificial criou aí pra gente uma parte que seria um país em desenvolvimento, um país subdesenvolvido, ainda com alta desigualdade social, como vocês vão observar, e do outro a gente já vê um local mais desenvolvido, né, muito mais tecnológico, entre outras características, ok? Agora nós vamos treinar um pouco aí do que a gente aprendeu através da nossa atividade. Pessoal, essa atividade é bem interessante e ela traz basicamente aí o início da nossa aula, começando com o mapa. Vamos então na tela? Questão 1. O mapa representa a regionalização da América em anglo-saxônica e latina, ou seja, uma regionalização que divide a América em duas partes. América Latina aqui representada na cor verde e América Anglo-Saxônica representada na cor laranja. Basicamente isso, duas partes do mapa, duas regiões. Agora vem o comando da questão. Para esse modelo de regionalização, quais fatores são considerados? Aí ficou fácil. Vamos na opção A. Fatores considerados para essa regionalização.
A distribuição da população pelo território, será que esse mapa está representando distribuição da população? Errado. Opção B, localização geográfica dos territórios? Também a opção B está incorreta. A gente não está falando aqui da localização geográfica quando a gente divide essa parte aqui da América em América Latina e América Anglo-Saxônica. Opção C, está falando das características climáticas dos países? Não, porque a América tem uma diversidade de climas variados, então não poderia estar sendo aí representada só em duas cores. Opção D, os aspectos históricos e culturais. Chegamos à opção correta, mas eu vou ler a alternativa E, que é as estruturas do relevo. Não, a gente também pode descartar a opção E. Quando a gente fala de divisão socioeconômica, quando a gente fala de regionalizar a América em duas partes, seja América Latina e América Anglo-Saxônica, pessoal, a gente está falando aí da divisão do continente americano, que está representando os aspectos históricos e culturais. Lembra da nossa aula? Por que é chamado de América Latina? Por que é chamado de América Anglo-Saxônica? América Latina, porque foram os povos de língua, de idioma e de origem do latim que povoaram essa parte do continente. A mesma coisa com a América Anglo-Saxônica, que foi justamente os povos lá do norte do continente europeu que povoaram também essa parte do continente, ok? Então, quando a gente fala isso, a gente está falando de aspectos históricos e culturais. Agora nós vamos exercitar novamente com uma outra questão, que é a questão 2. Essa daqui está bem fácil também, para quem prestou atenção na aula, para quem observou os mapas, não vai ter problema. A questão 2 é, relacione corretamente. Então, nós temos o número 1 representando a América Latina e o número 2 representando a América Anglo-Saxônica. Vocês vão me ajudar aqui a encontrar as respostas corretas. Vamos lá, pessoal. Primeira lacuna aqui. Estados Unidos e Canadá. E aí, seria o número 1 ou seria o número 2? Quando a gente fala de Estados Unidos e Canadá, a gente está falando do número 2. A gente está falando aí de países que integram a América Anglo-Saxônica. Logo, nós vamos colocar aqui o número 2, certo? Vamos lá. A segunda opção, quando diz assim, tinham como objetivo ocupar o território e fixar sua população, formando aí o que eles chamavam de Nova Inglaterra. Olha que interessante, a colonização de povoamento. E aí, nós estamos falando de opção 1, América Latina, opção 2, América Anglo-Saxônica. Fácil, né, pessoal? Opção 2, América Anglo-Saxônica. Vamos para outra lacuna aqui. Colônias de povoamento. Novamente, quando a gente fala de colônias de povoamento, a gente está falando do número 2, América Anglo-Saxônica. Vamos escrever aqui a opção 2. Novamente, agora nós vamos para algo diferente. Olha só, quando a gente fala aqui, colônias de exploração, a gente está se referindo à América Anglo-Saxônica? Não, porque a América Anglo-Saxônica é colônia de povoamento. Então, logo nós estamos falando do número 1, que é colônias de exploração, a gente está falando de América Latina. Então, a gente coloca o número 1 aqui dentro. Por último, produção agrícola baseada na grande propriedade, produzindo um único produto e com a utilização de trabalho escravo. Isso é uma característica da colonização de exploração que foi feita aí, principalmente quando a gente fala de América Latina. Então, logo, a alternativa correta também aqui dentro é o número 1. A sequência correta é essa. Vamos aqui observar juntos. Chegamos à resposta correta. Essa foi a nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham se exercitado, espero que vocês tenham compreendido a aula. Pessoal, essas são as nossas referências, conforme vocês vão observar na tela. Aguardo vocês aí na próxima aula.
e até mais.